E agora é hora de falarmos sobre as notícias do Legislativo com a Mirna Abreu, que retorna aqui ao Câmara Total. A gente começa no Bom Dia com as notícias da metrópole e agora com os assuntos do Legislativo. Eu dou boa tarde a você, Mirna Abreu. Antes do Câmara Total, nós tivemos uma audiência pública de forma virtual. Então, no plenário nós não tivemos a participação de nenhum cidadão de Campinas, apenas pelo telefone, pelo 978293776, sobre uma prorrogação da chamada Lei do Puxadinho, que é um projeto de lei complementar do vereador Zé Carlos, e ele quer aumentar em mais um ano. Como é que é essa proposta? Como foi a discussão? Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Agora, né, um pouquinho, tem gente que já almoçou, tem gente que está esperando ainda para almoçar, e a gente vem com as notícias do Legislativo. As audiências públicas, elas estão acontecendo pelo sistema de deliberação remota desde o início da pandemia, desde aquela portaria de março, que fala dos trabalhos remotos aqui da Câmara Municipal. E hoje a lei do puxadinho, justamente essa audiência é o seguinte: nós estamos em setembro de 2020. Essa lei ela foi sancionada em 2019 com validade para agora. Então a preocupação é para que a gente possa estender por mais um ano essa possibilidade das pessoas regularizarem as suas construções, justamente porque, de acordo com o autor da proposta, a prefeitura, muitos serviços estão remotos, então a pessoa também não consegue esse serviço presencial. Outra justificativa: muita gente perdeu emprego, teve queda em renda, e aí não tem o dinheiro para ir lá pagar, porque a lei do puxadinho, essa questão a gente tem isenção nas multas, mas tem que, de qualquer jeito, dar entrada nesses documentos e tem que ter o dinheiro, claro, para pagar as taxas municipais. Então, de acordo com o autor da proposta, é preciso que a gente consiga aí, prorrogar esse prazo por mais um ano, para que as pessoas consigam se organizar, que a prefeitura volte a funcionar normalmente, lá o porta abertas, né, que fica no Paço Municipal, para atender quem deseja regularizar a sua construção. A audiência de hoje foi conduzida por um outro membro da Comissão de Política Urbana, justamente para que o vereador Zé Carlos pudesse defender a sua proposta. Ela durou um pouco em termos de 35 minutos, foi uma audiência rápida, mas aconteceu. E agora, com essa audiência, na última quinta-feira, essa matéria foi aprovada na Constituição e Legalidade, ou seja, já passou pela primeira votação. Com essa audiência e com o parecer da comissão, que provavelmente deve ser favorável à proposta, pelo que a gente pôde acompanhar na audiência pública, a matéria está pronta para ser agora votada no mérito. Aí, Gabriel, uma grande pergunta: as pessoas falam, poxa, quando entra o projeto, por que ele passa por audiência ou não? Você já se perguntou isso? Exatamente, né? Essa é uma discussão que a gente faz, e só sobre esse projeto da Lei do Puxadinho, eu estou com o texto aqui. A legislação em vigor foi aprovada pelo Legislativo, sancionada pelo prefeito Jonas Donizete no dia 10 de setembro de 2019. Tem 4 anos de validade, só que estabelece que quem solicitar a regularização no primeiro ano de vigência recebe um desconto de 50% no valor a ser pago pela área construída irregularmente. E o Zé Carlos quer ampliar por mais um ano esse desconto de 50% por causa da pandemia. E sobre esse projeto, Mina, tem um projeto de lei, quando que tem audiência pública, quando não tem? Eu já me fiz essa pergunta, já fui atrás da resposta, e tem a ver quando entra na área do plano diretor de Campinas, das diretrizes orçamentárias. É mais ou menos por aí, por isso que a gente tem audiência pública? Sim, é isso mesmo, Gabriel. A gente tem audiência pública, está no regimento interno da Câmara e na lei orgânica do município. Então, a lei orgânica do município, digamos que é a Constituição de Campinas. A gente não tem a Constituição Federal, aí a gente tem a Constituição Estadual e a Constituição dos municípios. Então, a lei orgânica é a Constituição aqui de Campinas, e dentro dela tem um regimento interno da Câmara, que deve trabalhar de acordo com essas outras constituições. Por isso, um projeto como esse, que trata de uso e ocupação, trata de código de obras, quer dizer, alguém que foi lá, reformou a casa, mas não deu entrada na prefeitura, entra nesse monte aí de regras. Olha só, nós estamos em Campinas
10 situações em que é preciso obrigatoriamente ter pelo menos uma audiência pública. Como você disse, plano diretor, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, a gente já teve esse ano, inclusive, o orçamento que chega na Câmara agora no segundo semestre, vai passar por audiência pública, zoneamento urbano, geoambiental, ocupação do solo, o Código de Obras e Edificações, que entra a lei do puxadinho, transporte público. A gente não está tendo aí, quando teve lá atrás o BRT, passou também por audiência pública, planos de cargos e carreiras de servidores do Executivo, lei orgânica e também alterações no próprio regimento. Às vezes também, Gabriel, acontece audiência pública facultativa. No caso da facultativa, é um projeto que não está nesse bojo, quer dizer, não é nenhum desses temas, mas o autor, ou então a comissão por onde ele está passando, acredita que é importante ouvir a população, porque é um tema, às vezes, um pouco mais polêmico. Então, apesar de não ser obrigatório, muitas vezes acontece essa audiência pública facultativa também. E tudo isso, quando a pessoa tem uma dúvida, ela pode encontrar no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. E eu vou mostrar agora, então, Mina, o site da Câmara, o campinas.sp.leg.br, e a gente tem também o regimento interno, né? Então, quem quiser consultar no site da Câmara pode entrar no Atividade Legislativa, você aí de casa vai acompanhando, e aqui, ó, o penúltimo, regimento interno. Você clica nessa tela, ele vai aparecer esse link para você clicar e pronto. Aqui você tem a leitura completa de tudo o que acontece no Legislativo para você poder entender a questão da eleição, do presidente, dos secretários, das comissões. Aqui você consegue entender tudo o que acontece, todo o protocolo que existe das reuniões ordinárias, extraordinárias, o que é projeto de resolução, requerimento, questão da parte, projeto quando pede vista o vereador, a questão das comissões, então quando que um projeto precisa passar pela Constituição e Legalidade, comissão de honraria. Então você viu aí, campinas.sp.leg.br, vai em atividade legislativa e depois pelo regimento interno você consegue acessar todas as informações do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Certo, Mina? Certo, e tem uma última notícia. Também foi publicado no Diário Oficial de hoje a portaria da presidência da Câmara, Gabriel, ampliando o prazo aí dos trabalhos remotos para o dia 17 de setembro. Ou seja, audiências públicas como nós tivemos hoje, reuniões extraordinárias, reuniões de comissões e qualquer outro tipo de reunião interna da Câmara continua acontecendo de forma virtual e, por enquanto, também nós não temos a abertura à população dos gabinetes e os outros serviços internos continuam acontecendo. Aí a gente está tendo em alguns departamentos rodízios e as reuniões com os vereadores, tudo online. Questão de segurança, né? Estamos ainda na pandemia, apesar da cidade de Campinas estar na fase amarela do Plano São Paulo, precisa o cuidado continuar e a Câmara de Campinas está fazendo isso, por isso que o presidente Marcos Bernardelli assinou então esta prorrogação para evitar aglomeração e por isso que a gente conversa assim de forma virtual, a gente conversa com os vereadores através também do sistema remoto. Mina, muito obrigado pelas informações, tanto das notícias da metrópole, agora com as notícias do Legislativo.